Olá, o meu nome é Raquel Bandioli. Como dá pra ver, hoje eu não comecei esse vídeo como eu costumo, alegre, espontânea, feliz, porque eu vim resenhar um livro que me chocou de um jeito, que me impressionou de um jeito, que eu nunca pensei que eu iria ficar tão chocada com um livro desse, em todos esses anos de leitura, que eu leio 2 anos, e pra você ter uma ideia, eu já li 60 livros, e nesses 60 livros, a maioria com temas pesados, né? Eu nunca me chocou tanto. Esse livro venceu de todos, para você ter uma ideia. É muito chocante. É uma história que é baseada em fatos verídicos, mas é uma história chocante, é uma história perturbadora, é terrível. Vou ser bem sincera. É uma história onde quem quer ler esse livro, entrar nessa história, tem que ter o psicológico muito bom. Tem que saber separar as coisas, porque logo de início você já vai fazer o questionamento: cadê Deus para poder entrar na vida dessa personagem e poder proteger ela? Então, isso é o ponto principal do livro. Até mesmo, como eu já disse, tem que ter um psicológico muito bom para poder fazer essa leitura. Então, eu não recomendo esse livro para menores de 18 anos. Tem que ser maiores de 18 anos. Mas vamos lá para a nossa história. Vamos entrar nesse livro macabro, sombrio, aonde vai fazer com que você sinta nojo, sinta repulsa em todos os momentos. Eu sei se deve estar se pensando, mas você tem que indicar esse livro, você vai fazer esse vídeo? Mas ao mesmo tempo que é um livro dramático, é um livro onde é baseado em fatos reais. Para ser bem sincera, a história real, que eu também vou estar falando aqui, né, na segunda parte do vídeo, também é pior do que a primeira. Então, aí você volta, por que você está indicando esse livro? Por que você está fazendo isso? É um tema tão pesado. Mais pesado, você não está falando que é mais pesado do que vocês costumam ler? Porque esse livro, ao mesmo tempo que ele é pesado, eu acho, na minha opinião, eu vi e pude sentir, né, uma cena deplorável, porque é isso que é o livro. Não é todo mundo que consegue chegar até o final, mas ao mesmo tempo que ele não consegue, tipo, a história é forte, o autor consegue segurar você. Então o Jack, nesse ponto de vista, ele conseguiu. Mas como eu estava dizendo, esse livro ele vai mostrar um lado maligno de crianças. Não vai basear no adulto, porque normalmente a gente está acostumado a ler livros até mesmo em fatos reais. A gente lê livro tendo o adulto como vilão, o adulto como referência. E nesse livro que eu vou resenhar, A Garota da Casa ao Lado, é o adulto e a criança. Então a gente meio que sabe, a gente entra na mente de uma criança, e ali já dá para perceber que nem sempre aquela criancinha, aquela bebê, né, aquele bebê, aquele amorzinho é quem realmente ele diz, né? Isso é muito legal desse livro, que eu gostei até que me senti meio que, como eu vou dizer? Eu gostei de fazer a leitura, não pelo tema, porque o tema é crueldade, mas sim para o autor trazer esse lado maligno de uma criança, que eu não estou acostumada a ver em livros. Mas vamos lá, eu estou falando, ainda não comecei a falar da premissa desse livro, A Garota da Casa ao Lado, escrito pelo Jack. A Garota da Casa ao Lado, ela, como já disse, vai se basear num crime terrível que aconteceu nos anos 60 e vai contar a história da Meg e da Susan. A Meg e a Susan são meninas muito amadas, muito doces, sempre está se dedicando ao máximo para fazer bem ao próximo, e infelizmente as duas passam por uma situação horrível, em um acidente trágico. Ela acaba perdendo os pais e, por consequência, o parente mais próximo dela é a Ruth. A Ruth é a tia da Meg e da Susan, e ela meio que pega a guarda das sobrinhas para poder ficar com elas, né? Porque se perder a guarda, elas meio que vão passar a eternidade com a Ruth. Só que a Ruth, além
de ser uma mulher de uma certa forma estranha, aonde cuida dos filhos, que a Ruth tinha 7 filhos. Ela é estranha, mas ao mesmo tempo misteriosa. Ela era uma mulher onde ela tinha vários problemas psicológicos. Ela era depressiva, anêmica, e acaba fazendo com que ela se torne um monstro. A Ruth, ela começa a maltratar as meninas. Na realidade, é torturar. Porque aqui a gente vai falar, nesse livro, vai mexer no ponto de tortura, maus tratos do ser humano. É terrível. E a partir desse momento, onde a Ruth começa a maltratar, começa a judiar das meninas, principalmente da Meg, porque a Meg é a irmã mais velha, tinha 16 anos, né, no livro. E por ela ser mais velha, ela se sente num beco sem saída, porque ela é mais velha, ela ama a irmã dela, ela faz de tudo pela irmã dela, e para não sofrer, né, para a irmã dela não sofrer, porque já tá sofrendo por conta da morte dos pais, ela meio que pega todos os problemas para ela. E a Ruth, ela aproveita disso. Então, tem momentos no livro que a Ruth vai torturar, vai bater nela, vai maltratar ela. A Ruth vai queimar ela, assim, uma cena só. Além de tudo isso, ela chama os 7 filhos e o bairro, as crianças do bairro, para poder ver a Meg sendo torturada, poder presenciar aquela cena deplorável, porque eu tô falando, parece que não é nada, mas quando você lê o livro, você entra na história, porque como eu já falei, o autor prende a gente de um jeito que é inexplicável. Você se sente aquilo, fala, meu Deus, como um ser humano pode ser tão ruim assim? Não é normal isso. E os primos dela faz questão, a Meg acaba sendo estrupada, acaba sendo torturada, como eu já disse, que é só o que o livro ele pega como ponto principal. E um desses meninos, né, um desses rapazes que vivenciou toda a cena do crime, vivenciou aquela época, o David, é ele que vai narrar a nossa história. E o David, depois de muitos anos, ele já está com 40 anos, ele resolve contar pra gente esse lado, o que aconteceu, o porquê daquilo, porque ao mesmo tempo que ele só viu, né, ele nunca prometeu o ato, mas ele presenciou, ele se culpa. E todo momento ele questiona, ele fala, por que eu não falei naquela época? Por que eu deixei isso ficar desse jeito? Porque eu sou a pior pessoa do mundo, que até então a gente não pode também, né, passar a mão nele, né? Não pode passar a mão na cabeça dele, porque, querendo ou não, ele viu, ele presenciou a tortura, ele fez com que um jeito onde não soubessem da realidade, porque ao mesmo tempo ele fala, ele sabia, mas não tinha coragem de falar. Então, essa é a primeira parte desse livro. Na verdade, esse livro, né, vai se basear nisso, nesse fato, no David contando pra gente como foi tudo que aconteceu, por que a Ruth fez isso, como foi que a Meg se saiu da situação, como ela se sentiu, porque, como eu já disse, as cenas são bem escritas, realmente fala em detalhes, bem detalhista. O que aconteceu é frustrante, né? É um livro onde vai causar repulsa, mas é um livro, para mim, como eu já disse, aonde vai abordar esse lado infantil, esse lado maligno que a gente não tá acostumado a ver, né? Cada página desse livro, eu confesso, eu chorei. Caía a lágrima do meu olho, até mesmo que eu demorei 2 meses para poder ler ele. Eu nunca demorei tanto na vida para poder terminar um livro como eu demorei esse. Mas não tenho nem o que falar. Essa é a primeira parte desse livro. Agora vamos para a nossa segunda parte. Se você ficou chocado
Foi a primeira parte desse vídeo, onde eu mostrei a sinopse, né? Fiz a resenha do livro A Garota do Acasalado, é porque você não tem ideia da história verdadeira. Porque tem por trás dessa história, A Garota do Acasalado, onde fez com que o Jack, o autor, se baseou. Mas vamos lá. A história verdadeira vai contar sobre a Silvia e a Jane. A Silvia e a Jane são duas irmãs muito próximas uma da outra, sempre juntas, não tem momento algum que as duas fiquem separadas. E os pais dela eram artistas de circo. E como artista de circo, né? Ainda mais na década de 60, eles viviam de um lugar para o outro. Então, a Silvia, como a Jane, não tinha essa relação, não tinha essa afinidade com o outro, né? Elas meio que nem sabiam o que era isso. Os pais das duas, eles eram casados, mas ao mesmo tempo que eles tinham um relacionamento, não era um relacionamento saudável. Eles meio que estavam arrastando isso, até que em 1964 esse relacionamento chegou ao fim. E a partir daí é onde tudo começa, porque mesmo estando separados, eles tinham que estar viajando, né, com o circo, tinham que estar ali preparados para qualquer momento ser chamados, mas ao mesmo tempo os dois pararam para refletir e falar: não é justo com a nossa filha. Elas não merecem ficar pulando de um lugar para o outro e não ter uma afinidade com o próximo. E isso meio que vai causar, eles dizendo, né, meio que vai causar uma vivência em momentos ruins para a vida dela, para a sua história, nessa própria história. Até que os dois pegaram, conversaram com uma vizinha que era muito conhecida no bairro onde eles moravam. Essa vizinha já cuidava, né, além dos filhos, já cuidava de algumas adolescentes. E eles pegaram, conversando com ela, eles meio que fizeram um acordo. Durante essas viagens, a vizinha, a Gertrude, se eu não me engano, ela iria cuidar da Silvia e da Jane. Eles iriam pagar ela por semana, né? Ele ia dar $20, se eu não me engano, por semana para ela poder cuidar das duas. Então eles meio que não se preocupavam, né? Eles não estavam preocupados, porque a vizinha, aquela mulher, era conhecida, era muito boa com as pessoas. Só que eles não imaginavam e não sabiam, não passava nem nada na cabeça deles que aquela mulher, a Gertrudes, ela era a pessoa, o ser humano mais cruel do mundo. Ela era olha, eu não quero nem falar o nome. A mulher era um cão, pra ser sincero. E conforme, né, essa mulher foi cuidando, ela tinha alguns problemas, né, internos. Ela era muito frustrada, ela era anêmica, ela vinha de relacionamentos muito ruins, um passado ruim, um passado macabro. Até que um dia, o pai da Silvia e da Jane atrasaram o pagamento. Ali foi o início de tudo. Ali foi onde causou todo o drama, toda a história, toda a maldade de um ser humano. A Gertrudes começa a maltratar a Silvia, principalmente a Silvia, porque ela era mais velha e ao mesmo tempo a mais bela, aquela criança, né, onde todo mundo vê uma beleza e todo mundo quer do lado. Então a Gertrude ficou meio que revoltada. Além do pagamento, ela ficou revoltada por a Silvia chamar essa atenção. E é onde ela começa a maltratar. Então, na verdade, de maltratar, ela começa a torturar. Então, ela faz com que ela bate na Silvia, ela queima a Silvia com cigarro, ela faz miséria com a Silvia. Ela até que, assim, um ponto muito forte nessa história verídica é que a Gertrudes fez com que a Silvia trancasse ela em um galpão, maltratou ela. E tudo isso também
com a ajuda dos próprios filhos e com as próprias crianças do bairro onde ela morava. Isso que me impactou mais, porque a gente não imagina isso, imagina que uma pessoa pode ser tão maligna dessa forma, com a ajuda dos próprios filhos e com as próprias crianças do bairro onde ela morava. Isso que me impactou mais. Então, eram torturas inacreditáveis, indeploráveis. Tipo, ela escreveu, assim, pra você ter uma noção, no corpo da Silvia com faca. Ela fez com que as crianças escrevessem. Me fode. Só pra você ter uma noção. Ela simplesmente teve que conviver com aquela escrita na barriga por uma coisa que ela não era. Ela foi marcada pelo resto da vida. E além desse cigarro que queimava o corpo dela todinha, teve uma vez que as crianças, né? As crianças ali, elas meio que eram vigias, vamos se dizer. Elas meio que analisavam tudo que a Silvia estava fazendo, que não era muita coisa, porque na maioria do tempo ela ficava prisioneira em um lugar espaçoso. E quase sempre ela estava amarrada pelas mãos, então ela não tinha como escapar, porque ela estava levantada. O que apoiava ela era só alguns livros. Se aqueles livros tivessem saído dali, ela iria morrer. E essas crianças era tipo meio que um vigia, da Gertrudes. Então, tudo que a Silvia fazia, tudo o que se passava durante o dia ali naquele cativeiro, eles falavam para a Gertrudes e a Gertrudes punia. E teve uma punição que eu achei absurda. Sinceramente, é deplorável. Que a Gertrudes deixou a Silvia. Deixou não, na verdade. Ela fez a Silvia comer as próprias fezes e tomar a própria urina durante 3 dias. 3 dias comendo a própria fezes e tomando a própria urina. Isso é um absurdo. Não é fácil esse livro, não é fácil essa leitura. Eu fico, sinceramente, eu tô aqui me segurando para não chorar, para conseguir finalizar esse vídeo. É um livro chocante, um livro que vai fazer com que a gente, de uma certa forma, chore de começo ao fim. Aí vai fazer também a reflexão. Porque a Silvia, para proteger a irmã dela, ela aguenta, ela fica à mercê da Gertrudes. Então ela aguenta tudo. Ela aguenta tudo. Quem lê esse livro tem que estar muito bem preparado emocionalmente, porque senão o negócio mexe. Mexe com o nosso psicológico, mexe com as nossas vivências, mexe com o nosso dia a dia, da nossa forma de pensar. Porque, querendo ou não, tem momentos desse livro que a gente para e pensa e questiona. Por que Deus não ajuda essa menina? Aonde está a fé? Isso daí, assim, é a base, querendo ou não, é a base do livro. E é onde vai mexer com tudo. Eu não tenho muito o que falar, mas, assim, como eu já disse, é um livro que retrata um momento ruim, mas aonde vai mostrar, aonde vai fazer com que a gente se reflita sobre diversos temas. E é isso, eu espero que você tenha gostado da minha resenha. Se gostou, compartilhe esse vídeo, comente. Se você já leu algum livro pesado, onde te chocou, e se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber novos conteúdos. E até a próxima. Fui!